Estamos começando mais um programa Saúde é Tudo e hoje nós vamos falar sobre quem pode prescrever medicamentos realmente. Então nós sabemos que os medicamentos são prescritos hoje em dia largamente por quase todo mundo, mas existe uma ordem, uma lei para tudo isso. Então realmente quem deveria prescrever são os médicos. Os médicos possuem o direito natural à prescrição de medicamentos como uma atividade assim integrante de seu exercício. Cirurgiões, dentistas, também foram agraciados com a Lei número 5.081, que orienta sobre a função do prescritor, do profissional em odontologia. Enfermeiros também pode passar em determinadas situações, farmacêuticos, médico veterinário. Então, os nutricionistas. Então, é importante o médico lembrar que toda droga é essencialmente uma substância estranha ao corpo e que ele precisa trabalhar o corpo mais para metabolizar e eliminá-la. Isso impõe maior demanda a muitos dos processos metabólicos do fígado e do organismo como um todo. Como consequência, ocorre maior produção de radicais livres e aumenta a possibilidade de surgimento de estresse oxidativo. O mundo industrializado do século XXI tornou-se muito dependente de medicamentos. O consumo de remédios nos Estados Unidos e no mundo está visivelmente na maior alta da história. Embora todas as drogas tenham sido testadas para comprovar-se que elas oferecem algum benefício, todas contêm um risco inerente, reações adversas e graves. As drogas são a quarta maior causa de morte nos Estados Unidos. É verdade. Medicamentos devidamente receitados e administrados são responsáveis por mais de 100 mil mortes e 2 milhões de internações todos os anos nos Estados Unidos. Grande parte do risco inerente aos medicamentos se deve ao estresse oxidativo que eles podem causar. Então, é baseado nisso que hoje nós vamos fazer aqui um bate-papo com o doutor Edivaldo, que é farmacêutico, professor da Universidade do Rio Grande do Norte, da Universidade Federal, na Faculdade de Farmácia, e que também tem a direção técnica lá da Oficinalis. Então, ele já fez várias vezes aqui no nosso programa. Então, ele sempre é o nosso consultor técnico de coisas complicadas. Essa é uma. Então, o doutor Edivaldo está aqui conosco e vamos conversar, Edivaldo. Você escutou esse comentário inicial meu e a gente tem muito o que conversar. Eu queria, antes de você começar a falar, a gente escutar alguma coisa de pessoas polêmicas sobre isso. Por exemplo, vamos escutar esse. Lavagem cerebral na Faculdade de Medicina. A indústria farmacêutica que está por trás tomou conta do cérebro do médico. E o médico sai de lá educado para só trabalhar com a indústria farmacêutica, com os remédios que remediam. E a indústria farmacêutica, por isso que chama indústria, ela não está preocupada com a saúde, ela está preocupada em vender remédio. Então vocês viram que é uma opinião, embora pequena, mas de outras pessoas que também falam e pensam sobre isso. Doutor Edivaldo, o que é que você pode me informar sobre essa coisa que você tem tanto conhecimento, que é a farmacologia? Veja, professor Fulco, me parece que o assunto que a gente vai esmiuçar aqui hoje é sobre a farmacoterapia, que é o uso de medicamentos. E a farmacoterapia corresponde ao uso de medicamentos, seja de forma preventiva, seja de forma curativa. E o emprego de medicamentos ele tem a capacidade de mudar, em alguma circunstância, a função do organismo. Às vezes ele muda para bem, que é a cura, às vezes ele pode nem fazer seu efeito e às vezes muda para mal também, que ele pode ter um efeito colateral importante, né? Mas em relação à farmacoterapia, a gente pergunta por que os médicos prescrevem medicamento? Basicamente, os médicos prescrevem medicamento por 3 situações. Primeiro, porque o medicamento é necessário. Segundo, porque medicamento é uma coisa muito prática de prescrever, né?
avalia-se o paciente e prescreve o medicamento. Então, prescrever o medicamento, até certo ponto, é uma situação bastante prática. E a terceira situação é porque o paciente pede medicamento, né? É muito comum isso. E por que o paciente pede medicamento? O paciente pede medicamento porque quando ele saiu de casa para ir se consultar com o médico, ele já saiu intuído que ele vai sair de lá com um papel chamado receita e que nessa receita tem medicamento. Não sei se o senhor já consultou algum paciente que não prescreveu medicamento e ele saiu de lá chateado, né? É muito comum isso, né? Porque as pessoas depositam todas as cartas no medicamento. E por quê? Porque é mais fácil tomar medicamento do que mudar de postura, do que tomar uma atitude, né, que está levando a pessoa a ficar doente. É muito comum a pessoa tomar medicamento para tosse, mas não larga de fumar, né? Toma medicamento para emagrecer, mas não corrige a alimentação. E aí a gente pergunta, né? Por que, na verdade, as pessoas querem tomar medicamento? Porque continua sendo uma situação bastante prática. E já que as pessoas querem medicamento, o que a farmacoterapia faz? Vamos dar medicamento para as pessoas, né? Só que medicamento não é dado de graça. A indústria cobra do medicamento, ou cobra do nosso bolso, ou cobra do bolso do SUS, né? E a indústria farmacêutica, ela trata o medicamento como uma mercadoria. E em cima do gosto que o médico tem de prescrever, com o gosto que a pessoa tem de querer receber medicamento, a indústria farmacêutica, obviamente, faz o gosto de todos, né? Faz a festa. Tanto é que nós somos o quinto maior consumidor de medicamentos do mundo, né? E se brincar até o final do ano, a gente chega ao quarto colocado em consumo de medicamentos. São mais de 70 bilhões de reais de consumo de medicamento no país por ano. A gente escuta muito falar sobre farmacologia e escuta falar pouco sobre farmacoterapia. Então, eu queria que você deixasse bem claro essas diferenças. Você já falou assim mais rapidamente. A farmacologia que, com o passar dos anos, elas começaram a deixar de existir nas faculdades de medicina, porque eu, há 46 anos, ensino nas faculdades e notei que, pouco a pouco, foram tirando essa disciplina. Aliás, estão tirando todas as disciplinas. Agora é um conjunto de coisas que a gente não sabe exatamente o que é. Professor, devido ao número de horas que se forma um profissional hoje, e na área de saúde, que é o caso que nós estamos comentando, acaba se dando mais o essencial e sem entrar em tantos detalhes, né? Então, houve um enxugamento das disciplinas, é verdade. Mas, basicamente, para não entrar em tantas minúcias disso, a farmacologia, a gente estuda a ação dos medicamentos, né? Como os medicamentos vão agir. E a farmacoterapia, ela estuda a escolha do medicamento. E nós não temos a farmacoterapia para os profissionais que deveriam escolher o medicamento. Veja que paradoxo interessante. Por todo lado, nós consideramos o ideal, e está, né, todo mundo já ouviu falar exatamente nisso, de que quem deveria prescrever o medicamento deveria ser o médico, né? Só que a Organização Mundial de Saúde, ela coloca que 50%, metade de todos os medicamentos que são prescritos no mundo hoje estão sendo prescritos errados. Isso significa que os médicos estão prescrevendo metade dos medicamentos errados, né? Isso é a OMS que está dizendo. E por que está prescrevendo medicamento errado? Isso é vítima da não formação, não ter a farmacoterapia, porque não se escolhe corretamente, porque não se estuda essa escolha correta. O outro ponto é que a indústria farmacêutica, ela adentrou ao consultório, então ela domina parte dessa prescrição, né? E a outra situação é que prescrever medicamentos se torna uma situação bastante simples, né? O senhor imagine, há uma pesquisa que mostra que o tempo médio de uma consulta médica é de 9,4 minutos. Em 9,4 minutos, é quase que impossível coletar os dados do paciente, avaliar esses dados, dar um diagnóstico, fazer um planejamento de tratamento e, obviamente, uma receita. Então, o tempo é muito curto, se transformou essa escolha do medicamento numa situação muito amadora, de maneira que
Dentro das faculdades de medicina hoje, né, a gente observou esses currículos, se estuda muito o diagnóstico, né, se investe muito no diagnóstico, mas se investe pouco na escolha do medicamento. E também sobre isso que você falou, como se entende que quem passa remédio é médico, ultimamente mudou isso. Hoje está se passando remédio, todo mundo, qualquer um terapeuta está passando. E eu andei olhando os trabalhos realizados, 3 anos atrás, dizia-se que podia passar, o nutricionista podia passar medicamento. Depois veio outro negócio, dizia que podia passar mais formulados. De instante em instante muda. Como também o enfermeiro. Pode passar remédio, daqui a pouco, senão ele só pode passar se ele fizer parte de uma equipe e que o médico tenha dado o diagnóstico. Enfim, tem muita coisa ainda que está se ajustando, mas quando acontece uma coisa, o culpado é o médico. Por isso que a gente tem que ter cuidado realmente. Quando a gente falou aqui um programa atrás, que eu falei de novo sobre isso, você disse, não, mas o farmacêutico, claro, tem farmacêutico que passa remédio e sabe passar, mas tem uma grande parte que não está preparado para isso, mas ele tem o direito da lei. Sabe outra coisa? Hoje em dia, quem conhecer um político importante, ele leva alguma coisa para lá e a coisa vai e finda sendo aprovado. Como a gente está vendo agora em oftalmologia, uma série de coisas que são atos médicos e está sendo discutido com dificuldade. Por quê? Porque chega até a pessoas de poder que começam a dar liberdade sem entender o mal que estão causando. Então essas coisas, Edivaldo, a gente traz aqui porque você entende que tudo isso tem um lado bom, mas tem um lado complicado e perigoso. O senhor tem razão em algumas coisas, professor, mas o senhor falou que um lado bom e tem um lado ruim. Eu procuro sempre olhar pelo lado bom. Veja, a prescrição de medicamento por outras categorias que não médicos, ela é totalmente desenhada dentro das suas categorias profissionais, ou seja, os seus conselhos de classe formulam resoluções que dão ampla responsabilidade para eles fazerem aquilo que foi determinado no âmbito da lei. Se eles estão fazendo fora daquilo, obviamente que eles estão ferindo a sua ética profissional, né? Isso aí é um ponto que nós não precisamos nem discutir, né? Feriu a ética profissional não está dentro do que foi determinado. Mas é verdade o que o senhor coloca que enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas podem ajudar na prescrição de medicamento dentro do âmbito do sistema público de saúde, porque o sistema público de saúde funciona dentro de equipes. E dentro da equipe há uma conciliação de conhecimento para ajudar nisso daí. Por exemplo, um paciente que todos os meses ele recebe um medicamento antihipertensivo dentro do sistema público de saúde, o enfermeiro pode liberar esse medicamento, né? Pode, porque é um medicamento de uso contínuo e faz parte da prática diária, né? Quanto aos outros medicamentos, é interessante o caso que o senhor comentou do farmacêutico. O farmacêutico não pode prescrever medicamento quando ele exige receituário. Os farmacêuticos, o medicamento que o farmacêutico libera sem o receituário médico são aqueles medicamentos que fazem parte da RDC, da resolução da Anvisa número 138, que são medicamentos isentos de prescrição. Esse sim o farmacêutico pode recomendar. E haja vista, é melhor que as pessoas levem esse medicamento da mão do farmacêutico do que ela pegue na prateleira e leve para casa. Imagine, o melhorar infantil. Não é porque está escrito infantil, é que é para qualquer pessoa, qualquer criança usar. Se a criança tiver febre, tiver dores, pode ser que seja dengue. Não é um medicamento para ela tomar, mesmo escrito infantil. Então, mesmo é importante que os seus telespectadores entendam que mesmo que o medicamento seja de livre dispensação, que ele não exija receituário, não precise passar pelo médico, mas ele não é de livre utilização. É importante essa orientação com o farmacêutico. E tem casos, a maioria dos médicos que estão assistindo o nosso programa já passaram por isso. Por exemplo, eu já passei colírios de antibiótico com receituário especial e por qualquer motivo não tinha aquele, mas tinha um associado a corticoide e foi substituído. Isso é muito errado. Se nós estivermos falando de medicamento genérico, o farmacêutico ele pode intercambiar o produto. Ele pode escolher o genérico. Nunca substituir um antibiótico que não tem corticoide associado a corticoide. Se for substituído outra categoria, claro que não está correto, né?
Eu não acredito que o farmacêutico tenha feito isso. Pois acredito. É muito comum que no balcão da farmácia, às vezes algum balconista com a intenção de também passar o medicamento rapidamente, aconteça isso, né? Mas um farmacêutico de uma consciência e que siga a ética profissional, ele vai realmente fazer o contato com o médico. Então, Edivaldo, é exatamente isso que eu digo aqui a você. Se fosse feito direito, funcionava. Mas isso foi um caso meu de consultório, um paciente com uma conjuntivite que precisava de um colírio, e ele tem glaucoma, e foi passado para ele, porque não tinha aquele, um associado a corticoide. Agora, eu lhe pergunto, na sua vida profissional, que não é curta, né? É bastante longa, quantas vezes isso aconteceu? Já aconteceu várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Agora, sempre aconteceu mais de uns tempos para cá. E veja, estatisticamente, esses erros vão continuar acontecendo. É estatística, né? Então, vamos olhar aquele lado que tudo aconteceu direitinho, porque esses lados, essas situações que aconteceu errada, é estatística e ela vai continuar acontecendo enquanto não houver essa consciência. Eu tenho certeza disso. Eu penso errado nesse ponto, então, e discordo de você. Porque se um paciente está com uma sinusite, que às vezes, no curso médico, tem certos casos, por exemplo, de infectologia, de paciente que tem uma coisa... A gente é médico, sabe passar, mas a gente encaminha para um infectologista, porque ele vai saber prescrever melhor. Então, um paciente, às vezes, está com sinusite e ele é prescrito, às vezes, lá na farmácia, o medicamento ou então substituído. É isso que eu quero dizer. É um erro bastante Sim, grave. eu concordo contigo que é um erro. O lado bom que a gente nota disso, professor Fulco, é que a assistência farmacêutica em farmácias tem evoluído muito e tem atingido graus bastante elevados. A tendência, quando falei que esses problemas continuam acontecendo, é igual acidente de trânsito, os acidentes acontecem, né? As situações vão continuar acontecendo. Às vezes, há uma pressão do próprio paciente, né? Porque ele quer levar o medicamento, ele não encontrou em outro lugar, ele quer levar o produto de alguma forma, mas é sempre importante que o profissional realmente faça o contato com o médico. Eu acho que o profissional farmacêutico, que primeiro não era necessário e agora ele complementa o trabalho do médico, às vezes até ajuda, às vezes até corrige, mas seria muito mais simples se ele quisesse mudar, como alguns fazem, telefone, tem isso, eu posso fazer isso? É diferente. Né? Mas são situações bastante pontuais, tenho certeza, professor Fulco. Agora, como vem a ser exatamente uma prescrição, então? Veja, professor, uma prescrição, como eu comentei, o tempo médio de uma consulta, que foi feita uma pesquisa muito recente até, foi de 9,4 minutos. É um tempo muito curto. Uma prescrição, ela é um ato do profissional que é habilitado e que a partir do momento que acontece aquela prescrição, praticamente o destino daquele paciente está na mão da prescrição. Mas uma prescrição, ela é seguida de uma coleta de dados, seguida de avaliação desses dados, de um diagnóstico e uma proposta terapêutica. Uma prescrição realmente categorizada, ela tem que seguir essas etapas para se chegar no medicamento ideal. E a prescrição, ela deve ser formatada em cima dos princípios do uso racional de medicamentos. O uso racional significa escolher o medicamento quando necessário, na dose correta, o medicamento que seja indicado pelo tempo necessário e que seja pelo menor custo. Raramente que a gente tem informação, a gente tem dado de que o médico escolhe o medicamento mais barato para o paciente. Muitas vezes o medicamento vai para a receita sem essa preocupação. Então, até o custo faz parte do uso racional do medicamento. Então, atualmente, dentro tanto do sistema público quanto do sistema privado, o uso racional do medicamento em torno da prescrição é realmente o que é mais atual. Inclusive, isso que você falou, eu acredito que não são todos, mas a maioria dos médicos, eu ensino lá aos meus alunos que eles têm que ter pelo menos 3 opções de cada medicamento. Porque às vezes ele vai dizer, eu vou passar tal remédio, eu estou tomando. Quer dizer, se ele não tiver o segundo momento, ele está perturbado. Perdeu, então, o segundo medicamento é importante num caso desse. E um terceiro ainda, por quê? Se o paciente não tem boas condições econômicas, então ele tem que ter um similar que faz a mesma coisa e que o preço é mais baixo. Sim, sim. Então, normalmente, se o cara tiver somente uma opção,
Então, sempre eu falo muito isso, porque já são tantos medicamentos, tantas indicações, que às vezes o médico escolhe um para fazer, e às vezes acontece isso. Já aconteceu comigo no consultório há tempos atrás, de eu ficar com a saia estreita, quer dizer, isso aí eu estou tomando, quer dizer. E aí, né? Então, a partir desse momento, além de eu ter mudado, eu também passo isso para os estudantes. E a gente sempre, quando tem a oportunidade de falar para os alunos, a gente sempre diz isso, que se você tem várias opções terapêuticas para um paciente, escolha a mais simples e guarda a mais complexa para o final. Se você usar aquela mais complexa e não funcionar, você perdeu a oportunidade de dar uma conduta do caso mais correta. Então, nas prescrições, existem os problemas e as soluções. Como é que você arrumaria isso para que a gente entenda melhor o pessoal? Veja, professor Foucault, quando a gente fala do uso do medicamento, o mundo talvez seria muito pior se não tivesse medicamento. Quando a gente olha antes de 1880, que praticamente em 1880 começa a indústria farmacêutica a explorar os medicamentos, mas vamos usar antes, vamos imaginar 500 anos atrás, qual que eram os medicamentos que as pessoas tomavam? 500 anos atrás se tomava um medicamento da natureza, não precisava da indústria farmacêutica. Mas a indústria farmacêutica veio para melhorar a nossa relação com os nossos males, né? Ela veio realmente para melhorar. E as soluções realmente foram fantásticas. Tem medicamentos hoje que conseguem ter uma sobrevida muito maior para as pessoas. Hoje mesmo eu fiz assistência farmacêutica para uma pessoa de 104 anos, né? E é interessante que uma pessoa está relativamente bem, né? Um pouquinho esquecido, né? Mas está muito bem. E são realmente os medicamentos que contribuíram para chegar até essa idade. Então, há medicamentos que vão contribuir muito. Essa é uma boa prescrição, uma boa escolha de um medicamento. Já a má prescrição, a prescrição ruim ou o medicamento ruim, é aquele que não está cercado dessas condições que vão trazer melhoria para o paciente. É porque esse medicamento ele traz melhoria para a indústria, ele traz a vantagem para quem prescreveu. Então, sempre o foco de uma boa prescrição ou de uma má prescrição, ela tem que ser o paciente. Quando ela favorece o usuário, é uma boa prescrição. Quando ela não favorece o usuário, ela é uma má prescrição. É isso aí. Nós estamos falando hoje sobre prescrição de medicamentos, que é uma coisa séria na saúde geral dos pacientes e nos envolvidos em tratamentos que se usa medicação e remédios, que a gente já fez a diferença há algum tempo atrás. Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos dentro de um minuto, ainda falando sobre esse assunto e mais detalhes para a gente escolher melhor a prescrição para os nossos pacientes. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbon, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbon estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbon. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto. Estamos voltando no segundo período aqui do programa Saúde é Tudo, hoje conversando com Edivaldo Micali, que é farmacêutico, professor da Universidade Federal, na disciplina de farmácia, e que está nos esclarecendo aqui uma série de dúvidas que poderá ajudar tanto ao próprio médico, como a alguns estudantes e o pessoal de uma maneira geral. Então, eu gostaria, Jonathan, de depois ver
um filmezinho aí para a gente discutir umas coisas sobre ele. O principal valor que o farmacêutico pode entregar à sociedade por meio dos serviços farmacêuticos é a solução de problemas de saúde e dos problemas relacionados à farmacoterapia. E os problemas relacionados aos medicamentos são um grande problema no Brasil. Estima-se que aconteçam por ano no país entre 1,2 e 3,2 milhões de internamentos hospitalares de urgência ligados ao mau uso de medicamentos. E o custo somente para o SUS desses problemas pode chegar a 3,6 bilhões de reais por ano. Precisamos entender melhor por que isso acontece. Quando uma pessoa tem um diagnóstico de uma doença e começa um tratamento com medicamentos, uma série de eventos bem-sucedidos precisa ocorrer para que haja melhora da saúde desse paciente. Vamos pensar, em primeiro lugar, a prescrição precisa ser adequada para o paciente. Então, esse paciente precisa utilizar corretamente esse medicamento, ter boa adesão ao tratamento. Além disso, o medicamento precisa ter uma boa qualidade, enquanto produto. Se tudo isso estiver certo, daí nós poderemos ter o efeito farmacológico esperado e os resultados de saúde surgirão. E nós vamos enxergar esses resultados de saúde em termos de efetividade do tratamento e ausência de reações adversas. Entretanto, caso haja qualquer problema nesse processo, como falhas de prescrição, desvios de qualidade do produto, baixa adesão do paciente ao tratamento, interações medicamentosas ou dezenas de outros fatores que podem interferir nesse tratamento, daí nós estaremos diante de um problema da farmacoterapia. Nesses casos, o paciente pode não melhorar ou sofrer um agravo, e nós teremos consequências para o sistema de saúde e para a vida dessa pessoa. Vamos ver alguns números desses problemas no Brasil. Um estudo feito em Curitiba, com mais de 500 pacientes polimedicados, revelou que mais de 80% tinham algum problema ligado ao uso correto dos medicamentos. 1 em cada 3 pacientes tinha abandonado algum tratamento. 54% omitiam doses. 14% faziam automedicação inadequada. 33% usavam medicamentos em horários errados, entre outros problemas diversos. Nesses pacientes ainda, 20% sofriam alguma reação adversa e quase metade deles fazia algum tratamento que não estava sendo efetivo. Esse baixo controle de doenças crônicas é bastante comum no Brasil. A hipertensão, por exemplo, que tem uma prevalência de 21% entre os brasileiros adultos, apenas 30% deles, tratados, têm a pressão arterial sob controle. No caso do diabetes tipo 2, apenas 25% conseguem controlar bem a doença. E nós vemos dados semelhantes em pacientes com hiperlipidemia, hipotireoidismo e obesidade. O tabagismo é outro problema de saúde pública que permanece. Imagine que mais de 15% dos brasileiros fumam e menos de 10% conseguem acesso a tratamento e suporte para parar de fumar. Esse é um outro tipo de problema ligado à falta de medicamentos que seriam necessários em alguns casos. E nós sabemos que o mau controle de todas essas condições crônicas leva a algumas consequências que são desastrosas. No Brasil, por exemplo, o diabetes ainda mata mais do que AIDS e acidentes de trânsito. O infarto do miocárdio ainda é responsável por 30% de todas as mortes do país. A cada hora, 23 pessoas morrem por males relacionados ao cigarro. E as mortes por obesidade triplicaram no país nos últimos 10 anos. Portanto, há muito que ser feito na promoção do uso racional dos medicamentos. Por isso, os problemas relacionados aos medicamentos são uma parte central do trabalho clínico do farmacêutico e do benefício que ele pode trazer para a sociedade. É isso. Um abraço e até a próxima. Então, Ivaldo, queria que você fizesse um comentário aí sobre essa explicação dele, né? Simples, mas interessante. É verdade, professor. Se a gente for fazer um comentário sobre esses dados apresentados, a gente vai ter que discutir todos, porque isso não tem jeito, né? O medicamento, no decorrer do tempo, ele passou a ser encarado como mercadoria, né? Como se compra um medicamento, como se compra qualquer produto no país, a quantidade de erros em torno do medicamento é muito grande. Raramente as pessoas elas apresentam uma consciência de que o medicamento deve ser usado com responsabilidade. Nós chama para nós essa situação porque as pessoas estão usando o medicamento errado, as
pessoas estão tendo o resultado que se espera com o tratamento, muito provavelmente a gente deveria ter olhado com um pouco mais de cuidado, né? E orientado melhor a ter tanto médicos quanto farmacêuticos. É interessante isso que você está falando, porque na realidade existe assim, na prescrição mesmo de medicamentos, a gente fala muito em prescrição, mas tem uma gama imensa de medicamentos que não são necessários para eles o receituário. Né? É verdade, professor, mas... Então, tem uma coisa importante que é a gente prestar atenção que esses medicamentos, mesmo que não precisam prescrição médica muitas vezes, eles precisam ser bem indicados. Bem indicados. E aí é que entra no momento assim, a averiguação, porque tem o tempo de uso, tem a condição de uso dele, e são muitos os medicamentos. Eu me lembro, doutor Edivaldo, que não faz muito tempo que podia se comprar com receita comum os antibióticos. E às vezes o paciente era prescrito para ele uma medicação, e ele guardava a receita, e 2 meses depois ele voltava e comprava novamente aquele antibiótico. Graças a Deus houve uma regulamentação disso, em que esses medicamentos eles só têm validade durante 30 dias e que tem que ser com prescrição médica e com uma prescrição adequada. Então, são coisas assim que você falou aí muito bem. Tem muito medicamento que o médico diz assim, tome isso. Ou então o vizinho diz, eu tomei isso, é muito bom. Não tendo receita, ele vai lá na farmácia e compra. Então, você teria também alguma coisa para falar do perigo, assim, do uso, só porque não tem receita, mas pode usar? É verdade. Não é porque, eu até comentei anteriormente, não é porque o medicamento é de livre dispensação que ele é de livre utilização. Mas quando a gente fala, professor, de que o medicamento ele exige receita, por trás, na verdade, estamos querendo dizer que o medicamento exige também consulta, né? Porque não adianta nada um pedaço de papel escrito o nome do medicamento se não houve consulta, se não houve investigação. Se mesmo o medicamento estando numa receita tradicional, se não houve toda uma responsabilidade na sua escolha, deixa o porquê do paciente utilizar esse medicamento. E aí é que entra o papel do farmacêutico na farmácia. Porque antes de um farmacêutico liberar um medicamento que vem numa receita, é necessário a avaliação da receita. Se na avaliação da receita o farmacêutico encontrar alguma inconsistência, tipo dose do medicamento, concentração do produto, modo de usar, se a letra não estiver legível, se ele encontrar alguma incompatibilidade entre 2 ou 3 medicamentos que está na receita, ele não pode liberar o medicamento. A pessoa vai sair da farmácia sem o medicamento. O farmacêutico tem que fazer um contato com o médico para solicitar um esclarecimento do que está na receita e, porventura, até retornar o paciente ao atendimento para alguma mudança. Então, antes de se liberar uma receita, é muito importante a avaliação da prescrição. E como foi comentado no vídeo, o senhor pode ter certeza que todos os problemas que são causados pelo mau uso do medicamento, certamente antecedeu a uma má orientação do paciente também. É muito comum que isso tenha acontecido. Inclusive, você me lembrou de um fato. A farmácia de prescrição, essa eu tenho que elogiar, porque vários pacientes meus gostou da fórmula. Manipulação. Volta, farmácia de manipulação, volta e diz, olha, eu vou querer isso aqui. E a farmácia não faz. Manda voltar ao médico, telefona para o médico. Isso daí eu tenho certeza, porque aconteceu já muitas e muitas vezes. Especialmente no Brasil, professor Fulco, hoje nós temos no Brasil estabelecimentos farmacêuticos beira 80 mil. E farmácias com manipulação são 7.800. As farmácias de manipulação, eu vou falar pelas farmácias de manipulação, elas atingem um grau de orientação, de assistência farmacêutica muito elevado. Do lado das drogarias, das farmácias sem manipulação, também tem aumentado muito, né? A tendência é da presença farmacêutica, da participação dele junto das pessoas, muito mais efetiva, né? Mas as farmácias de manipulação, a partir do final dos anos 70, elas criaram um modelo bem diferenciado de relação com as pessoas. Inclusive, né, nessa tabelazinha que eu tenho aqui,
que a gente não pode decorar, mas ela é importante. Por exemplo, antiparkinsonianos e anticonvulsivantes, tem receita que fica retida e tem outras que não. Ela requer realmente que tenha uma retenção. Tem validade de 30 dias e o tratamento pode ser até 6 meses. Quer dizer, diferente de outras que às vezes só são 30 dias. É verdade, professor. Em relação à receita, nós temos hoje os medicamentos que exigem e aqueles que não exigem receita. Dentre aqueles que exigem receituário, tem os receituários mais simples, que são aqueles medicamentos de tarja vermelha. Tem também o receituário simples, que é o medicamento de tarja vermelha e inscrição amarela, que são os genéricos, né? Do outro lado, nós vamos ter os medicamentos, que são os antibióticos, que ele também tem controle, né? Mas ele não tem controle especial. Exige o receituário, né? E duplo, né? Duplo, receituário duplo, E tem os medicamentos que exigem o controle especial, em que você tem as receitas do grupo A, que são psicotrópicos e entorpecentes, as do grupo B, que são os entorpecentes e anorexígenos, e você tem a do grupo C, que são os retinóides, que é a talidomida, e também no grupo C nós encontramos os antirretrovirais. Então esse mais ou menos é o panorama. Inclusive aqui eu fiquei com a dúvida e vou aproveitar. Na lista aqui tem C1, C2 e C5. C1, C2 e C5, não identificando realmente o número, porque eu não tenho decor na cabeça, que na lista C você tem os medicamentos que são os retinóides, derivados da vitamina A, você tem a talidomida e também nessa lista você tem os antirretrovirais, a exemplo dos medicamentos que são utilizados na AIDS. Certo. Então tem alguns... Que são todos da lista do tem grupo alguns C. medicamentos que às vezes a gente não tem assim quase de saber tudo isso, mas tem alguns produtos dermatológicos que apesar deles ser antimicrobianos, às vezes eles são liberados, né, para ser usados. São. Os medicamentos que têm antibióticos, como antifúngicos e bactericidas, e para uso externo, eles estão liberados. Muito bem. Então, todo mundo já precisou de um medicamento controlado. Quando ele não é da receita do tipo A, que são aqueles que é receita especial, mas é dupla, uma fica na farmácia. Mas tem os que não é duplicado, que não precisa de duplicação, mas ele é azulzinho. Então ele tarja pode ser... preta, medicamento tarja preta. Então ele pode ser B e B2. Então esse B e B2 há uma diferença. O B comum é para os ansiolíticos de uma maneira geral. Isso, né? E o 2 e os outros já são os anorexígenos. Epiléticos também. Antiepiléticos. Quer dizer, há uma diferença que às vezes o paciente não entende, e agora era bom que se ele estiver assistindo o programa vai entender, que ele chega lá e diz, doutor, terminou meu remédio, o senhor pode me passar essa receita porque eu não consegui vaga para meu médico? Aí entra naquilo que você falou, né? É verdade, professor. Interessante que o Brasil ele é conhecido mundialmente como a nação Rivotril. É o país do mundo que mais se consome Rivotril, é o Brasil. Inclusive, não é difícil alguém que está nos assistindo aqui já ter tomado o seu Rivotril hoje, né? Mas o ideal é que um paciente que usa medicamento tarjado de preto, né? Ou então usa um medicamento controlado dessa ordem, quando chega ao médico, não dizer para o médico que eu vim aqui, doutor, o senhor me dá a receita do meu remédio. Mas eu vim aqui, doutor, o senhor retirar o remédio meu, né? Que são medicamentos que quanto mais você puder se ver livre deles, é melhor, né? Claro, algumas pessoas precisam desse medicamento, mas como são medicamentos controlados, é porque eles são perigosos. Ora, por que o Ministério da Saúde, através da sua agência reguladora, que é a Anvisa, criou esses medicamentos com controle especial? Porque são perigosos, podem levar a dependência física e dependência psíquica, né? E nós temos também em um outro grupo, que hoje não está controlado, que são os opioides, que são medicamentos derivados do ópio, que geralmente são utilizados na dor e que estão devastando, né, grupo de pessoas importantes pelo uso de medicamentos controlados, medicamentos que têm derivados do ópio e que estão deixando as pessoas dependentes. Uma vez prescrito o medicamento, aí vem a parte da dispensação. Quer dizer, queria que você, antes de falar sobre isso, explique. A
para se entender, porque tem a dispensação que é feita, me parece, na própria farmácia, e tem nos lugares onde, por exemplo, o SUS tem estocado alguns medicamentos para ser distribuído com É os verdade, pacientes. professor. A dispensação, ela é um ato farmacêutico. Dispensar um medicamento não é pegar na prateleira e entregar para as pessoas. E da mesma forma que a consulta médica, ela é rápida, né? Com o tempo ela se transformou num ato rápido, a dispensação de medicamento no país, ela está em torno de 53 segundos, para você ter ideia como é rápida, né? Isso significa que dispensar o medicamento não é simplesmente a entrega. Dispensar o medicamento é ele estar cercado de orientações, além de ele sanar as dúvidas do usuário. E nós temos essa experiência e tem inúmeras pesquisas que demonstram que um paciente bem orientado na dispensação do medicamento, ele tem melhor adesão ao tratamento, ele acaba não tendo os efeitos colaterais tão significativos, ele tem um melhor resultado do tratamento e ele usa o medicamento até por menor tempo, porque o problema se resolve mais rapidamente. Por exemplo, se um paciente recebe uma receita com a prescrição de um produto escrito, tome uma cápsula 2 vezes ao dia, o que será que acontece na casa da pessoa? Ela toma como 2 vezes ao dia? Depois do café da manhã e depois do almoço, depois do jantar? É importante que o farmacêutico decifre essa situação e seja explícito, né? Olha, é 2 vezes ao dia, mas toma assim e toma dessa forma, né? Para deixar claro para a pessoa. Mas a dispensação, ela é um ato farmacêutico. Quando nós chegamos no sistema público de saúde, nós temos falha. Às vezes tem pessoas que não são habilitadas para isso, que estão lá num espaço que chamam de farmácia, entregando o medicamento. Às vezes ali você tem até uma pessoa terceirizada entregando medicamento no espaço desse. Então, medicamento não é entregar, é dispensar. E dispensação é um ato farmacêutico. E só fazer um comentário, pessoal, que um dos políticos da família Bolsonaro, né, colocou um projeto de lei para que os medicamentos sejam dispensados em todas as casas comerciais, supermercados, pequenas mercearias, né? Lojas de conveniência que não são farmácias, mas há um projeto de lei em andamento que libera a dispensação de medicamentos nesses estabelecimentos. A única recomendação que eu faço com as pessoas é que, se porventura, né, cair na besteira de liberar um projeto, uma lei como essa, é recomendar às pessoas que não comprem, né? Que a orientação correta é da mão do farmacêutico. Agora, você veja que tem, nos Estados Unidos, que é um país desenvolvido, você entra num supermercado e tem medicamento. E não tem farmacêutico, ou se tem, eu não sei. Mas o sujeito vai lá, tira da prateleira e compra. E é um país desenvolvido. Quer dizer, pode ser que ele não esteja adequado à educação atual, mas que tende a ser assim. O país não é desenvolvido, professor. Desenvolvidas são as pessoas, né? Que, na verdade, a gente relaciona uma coisa com outra, né? As pessoas já têm a consciência de que medicamento ela usa só quando ela precisa. Porque se tiver medicamento em supermercado no Brasil, não tenha dúvida que vai ter um papel escrito promoção, leve 3 e pague 2. E a pessoa vai levar medicamento para casa sem ela ter necessidade. Ainda hoje tem nas farmácias óculos com grau 1, 2 e 3 para quem quiser comprar. É errado? Não. Lá nos Estados Unidos também tem. Só que o povo lá compra um óculos desse, não sabe de domingo que não vai poder ir ao oftalmologista, mas na segunda-feira ele está lá no médico. Aí aqui o cara compra uma lente, experimenta, essa aqui está boa, ele às vezes leva 1 ano para ir ao médico, fazer o exame, e muitas vezes a gente deixa de, nesse momento do óculos dele que quebrou, a gente descobriu um glaucoma. Há uma pesquisa recente no Brasil, professor Fulco, que mostra o panorama da automedicação no país. A capital do país que mais tem automedicação é Salvador, na Bahia. E beira 95% dos moradores de Salvador, eles fazem automedicação. A capital do Brasil com menor automedicação é Belo Horizonte, que chega a 35%. E, curiosamente, são
os lugares onde se faz mais automedicação é porque o acesso à saúde é mais difícil. E o caso de Belo Horizonte, onde tem menos automedicação, o acesso à saúde é mais fácil. Então, o cidadão, ele vaza por onde dá. Se ele tem uma dor, o que ele faz? Ele vai procurar o sistema de saúde. Ele não é atendido, ele faz automedicação. E quais seriam, assim, as soluções que você acha que é viável para o problema da dispensação? Olha, professor, sobretudo a dispensação, ela tem que estar cercada de orientação. Eu sempre acho que a população, ela tem que desenvolver junto de si o cuidado. Muitas vezes o sistema em torno das pessoas não funciona, mas as pessoas têm que pressionar para que funcione. Por exemplo, se a pessoa vai fazer uma receita, vai dispensar uma receita numa farmácia e não tem o farmacêutico, ela muda de farmácia. Simples, né? O que ela precisa? Se ela vai ao consultório e o senhor não estiver lá, ela vai se consultar com quem? Com a parede? Não, né? Se ela vai numa farmácia comprar um medicamento de uma receita e não tem o farmacêutico, ela muda de farmácia. A solução para a dispensação do medicamento no Brasil hoje é o profissional farmacêutico assumir diante do usuário, diante da receita, o seu papel de orientação. E como eu comentei antes, esses números têm evoluído bastante, mas vai evoluir mais quando as pessoas exigirem. Eu observo também o seguinte, às vezes a pessoa vai numa farmácia, ela deixa o carro ligado e entra para pegar o medicamento. Ela fez isso quando foi no médico? Não, quando foi no médico ela colocou no estacionamento, ela pagou o estacionamento, sentou lá e esperou. A parte principal, que é o medicamento, que foi a escolha do médico, ela encara com certo amadorismo. Não, se é para adquirir o medicamento, ele exige orientação, e orientação precisa de tempo. Ok, nós vamos fazer um outro intervalo para o terceiro e último bloco e a gente complementar o nosso trabalho hoje sobre prescrição de medicamentos. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto. O que já é muito bom, ficou ainda melhor. Então vem pra internet fibra ótica da Cabo Telecom. Com a Cabo Fiber você tem ultra velocidades de download e a melhor e maior taxa de upload da cidade. Além de suporte técnico especializado, atendimento domiciliar em até 3 horas e estrutura totalmente ótica. Ligue 2010 e venha pra internet fibra ótica da Cabo Telecom. Cabo Fiber, o que já é muito bom, ficou ainda melhor. Estamos voltando com o terceiro e último bloco do programa Saúde é Tudo. Hoje entrevistando o Dr. Irivaldo Micali, que é farmacêutico e que traz uma série de coisas que nos orientam bastante sobre coisas que é complicado às vezes de entender. Então eu pergunto, hoje o Brasil é um dos maiores consumidores do mundo de medicamento. Então qual seria assim a radiografia de como é que você vê quando o assunto é prescrição de medicamentos? Quem prescreve? Como deve ser prescrito e como é que se prescreve esses remédios? Veja, professor, eu comentei anteriormente que a lógica da prescrição de medicamentos ela tem que ser baseada no uso racional de medicamentos. Mas nem o uso racional de medicamentos e nem a farmacoterapia são ensinadas hoje nas faculdades de medicina. Então é importante que o profissional, o prescritor, no caso, o principal deles, que é o médico, mas pode ser o dentista também, e o médico veterinário para os animais,
ele tem que aprender a prescrever medicamento e tem que se ligar nesses preceitos da prescrição, né? Não é porque o paciente pede um medicamento que ele tem que prescrever o medicamento. Então, é importante que o profissional seja conhecedor, né? Então, não tem condição de se prescrever um medicamento se não tiver conhecimento. Então, o imprescindível é conhecimento. Agora eu queria concluir assim, como principal beneficiário que nós temos na prescrição de um medicamento é o paciente. Sim. Então, qual é a mensagem às pessoas que recebem a prescrição de um profissional de saúde e buscam exatamente a dispensação numa farmácia comunitária? Olha, professor Fulco, a solução das pessoas, no caso, quando elas buscam atendimento de saúde, nem sempre está dentro de uma caixinha de remédio. A gente sempre fala que, por exemplo, felicidade não vem dentro de uma caixa de remédio, né? A solução dos problemas principais não vem dentro de uma caixinha. Hipócrates, que é o pai da medicina, conta-se em alguma literatura que ele dizia o seguinte: quando ele deparava na frente de um paciente para poder cuidar desse paciente, a primeira coisa ele perguntava para o paciente: você está interessado em mudar a sua vida? Porque se você não mudar, não adianta tomar medicamento. Então, só o medicamento por si, ele não vai resolver muita coisa. É necessário que o paciente empreenda, né? Que ele aplique algumas outras condições para dar uma forcinha para o medicamento. E, acima de tudo, é importante que as pessoas elas não olhem para o medicamento como uma simples mercadoria. O medicamento ele não é uma coisa inócua. O medicamento não é um produto inocente. Da mesma maneira que ele tem um efeito positivo, ele pode ter um efeito negativo muito grande. Hoje nós temos medicamentos tão graves, tão arrasadores, que é muito mais fácil o paciente morrer por conta do uso do medicamento, porque por conta da doença que ele tem. Se o medicamento não foi bem escolhido, se o medicamento não foi escolhido dentro dos preceitos do uso racional do medicamento. Bem, nós hoje conversamos com o Dr. Edivaldo Micali, que é farmacêutico, sobre vários assuntos, e eu gostaria, Edivaldo, que você finalizasse o programa dando alguma mensagem, tanto para os prescritores, como para os pacientes que recebem o receituário, e o próprio dispensador, quer dizer, o próprio prescritor, que são médicos, enfermeiros. Veja, professor Fulco, os números que nós temos, eles não negam de que, como nós somos o 5º maior consumidor de medicamento do mundo, nós não temos a 5ª melhor saúde do mundo. Então, isso está provado que não são os medicamentos que vão trazer a solução para as nossas vidas, né? Primeiramente, eu estava comentando hoje que as vacinas, elas correspondem à segunda causa de maior prevenção das doenças. A primeira causa é a alimentação. Então, chega num ponto, às vezes, quando o medicamento entra na vida da pessoa, ele já entrou tardiamente. Ele entrou quando a pressão do paciente já está 20/15, imagina. Mas a pressão não foi que 20/15 naquele primeiro dia. Ela começou a subir lentamente e não foi dada a atenção necessária para que possa ser feita uma modificação da vida como um todo. Então, a solução, ela possivelmente não vai estar somente em medicamento, está realmente na mudança da conduta. Quando o medicamento entra na vida das pessoas, também começam os problemas decorrentes do medicamento, que é efeito colateral, por exemplo, que é o custo elevado, né, o custo financeiro elevado dos medicamentos. Então, tudo nós devemos fazer para que o medicamento não entre nas nossas vidas, né? E isso daí exige um cuidado muito grande. Do lado dos profissionais, eu penso que o médico deveria relutar o quanto ele puder para evitar que o paciente dele utilize medicamentos. Ele deveria encontrar todas as suas ferramentas para incentivar a pessoa a mudar os seus hábitos e usar o medicamento o mais tardiamente possível, né? Isso aí seria muito importante.
e respeitar exatamente o paciente no momento da prescrição do medicamento, utilizando os medicamentos de maneira bastante racional, né? Por exemplo, usando um medicamento mais barato, um medicamento mais simples. E do lado da dispensação, que é o lado do farmacêutico, também é esse respeito com o paciente e o esclarecimento. Às vezes a gente fala assim, mas por que no Brasil se consome tanto medicamento? Aí vem a resposta, é porque o brasileiro gosta de tomar medicamento. Não é bem por aí. O brasileiro consome muito medicamento porque nós liberamos muito medicamento para ele. Deveríamos ser mais econômicos nos medicamentos. Então, pessoal, nós terminamos mais um programa, Saúde é Tudo, e para a semana estaremos novamente aqui trazendo um outro assunto. Muito obrigado e até lá. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto. O que já é muito bom, ficou ainda melhor. Então vem pra internet fibra ótica da Cabo Telecom. Com a Cabo Fiber você tem ultra velocidades de download e a melhor e maior taxa de upload da cidade. Além de suporte técnico especializado, atendimento domiciliar em até 3 horas e estrutura totalmente ótica. Ligue 2010 e venha pra internet fibra ótica da Cabo Telecom. Cabo Fiber, o que já é muito bom, ficou ainda melhor.